lá fora a ventania, enquanto lá ditoso te acalenta a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Repara a estrada longa, erma e sombria. Eis que a dor te acompanha, amarga e atenta. Desce do altar de luz que te apacenta e socorre a miséria que te espia. Ajuda e sentirás em resplendores, luzes e auroras, júbilos e flores a brotar dos charcos em que pises, a brotar dos charcos em que pises. Lá fora a ventania, enquanto o lar ditoso te acalenta a quem padece os golpes da tormenta, suportando a ansiedade e a noite fria. Estrelas fugirão sobre os teus passos. É que o Cristo de amor te estende os braços junto às chagas dos grandes infelizes, junto às chagas dos grandes infelizes. Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém,
quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, verdade e vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. E quando fecho os olhos sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. Cristo, Cristo, que seja sempre assim. Traga sua luz pra brilhar dentro de mim. Cristo, Cristo, posso ser feliz, pois tenho sua mão e seu amor sem fim. Quando vou orar, procuro o bom Jesus, e quando fecho os olhos sinto sua luz. Abro o coração pras coisas que ele diz, me mostra o caminho para ser feliz. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar.
de te amar, paz pela paz. Quando o dia amanhece, o sol se abre, ilumina a natureza, vibrando alegria no coração da humanidade. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia desperta nossa mente para o amor e a caridade, quando o dia irradia a evolução, nos educando para a vida, quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Quando o dia toca o coração, nos unimos aos irmãos, nos aproximamos de Jesus, num só clima de união. Num só clima de união. Num só clima de união. Muito boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria poder estar aqui novamente nessa reunião pública para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar no capítulo Buscai e Encontrareis. Esse capítulo vai nos falar das orações, dos pedidos que nós fazemos ao nosso Pai. E eu quero deixar uma pergunta aqui no ar. Quando eu faço orações, Deus já sabe do que eu preciso, do que eu pretendo, nós que somos eternos pedintes. Será que eu posso ficar esperando de braços cruzados que caia do céu aquilo que eu pretendo? Eu vou deixar essa perguntinha no ar. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Eu quero pedir para vocês deixarem aí o recipiente com água, que ao final do nosso estudo nós vamos ter o passe virtual e a fluidificação das águas. Então, vamos nos sintonizar com a espiritualidade superior, fazendo uma leitura do Evangelho, um pequeno trecho, e fazendo a nossa prece inicial. Então, vamos fazer a leitura. Eu abri aqui no capítulo 19, A Fé Remove Montanhas. Vamos ler, então, aqui um trechinho do capítulo 19, o item 12, a fé humana e a fé divina. A fé é o sentimento inato no ser humano, quanto à sua destinação futura. É a consciência que possui as imensas faculdades, cujo embrião foi depositado nele, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer eclodir e crescer por meio da sua vontade ativa. Até hoje, a fé tem sido compreendida somente pelo aspecto religioso.
Porém, o Cristo a preconizou como poderosa alavanca, que porque foi considerada apenas como chefe de uma organização religiosa. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o ser humano quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode se realizar. Os apóstolos, seguindo o exemplo do Cristo, também não faziam milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida às pessoas da época, mas que atualmente são explicados em grande parte e que serão completamente compreendidos pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso irmão querido, amado, Mestre Jesus. Aqui estamos nós reunidos em seu nome para estudarmos o Evangelho segundo a doutrina espírita. Que a espiritualidade superior possa estar conosco nesses instantes, nos instruindo, para que tenhamos um bom estudo, um bom aprendizado. E mais do que isso, Senhor, que possamos aplicar os seus ensinamentos. Faze, Senhor, com que sejamos dignos de receber o nome de cristãos. Mestre Jesus, esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Eu vou projetar aqui, compartilhar com vocês a tela para fazermos o nosso estudo. Então, está aqui o nosso capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e encontrareis. Nós vamos falar nos itens 1 a 5. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, vamos ler primeiramente aqui uma passagem do Evangelho, das palavras de Jesus. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E ao que bate à porta, abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão vosso Pai, que está nos céus, concederá os verdadeiros bens aos que os pedir a ele. São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Nós vamos detalhar essas partes, explicar cada uma delas, mas eu queria chamar bastante atenção para esse pedaço, olha. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho que lhe pede pão? E Jesus ainda fala, vós, sendo maus, não faz isso. Deus conhece muito bem a nossa natureza, sabe muito bem que nós somos imperfeitos, mas com toda a nossa imperfeição, nós não maltratamos nosso filho, nós queremos bem, nós damos a eles o máximo que nós podemos. Então, se meu filho me pedir um pão, eu vou dar uma pedra? Claro que não. Muito menos Deus, que é bom, que é Pai. Nós aprendemos, pelo menos o pessoal da minha geração, e hoje ainda tem muitos assim, aprendem que nós temos que temer a Deus, que Deus castiga. Eu lembro bem disso, né? Os pais falando, olha, se você fizer alguma coisa errada, Deus castiga, Deus está vendo tudo. Deus vê tudo mesmo. Mas, na verdade, Ele é bom, é Pai, é misericordioso, é amoroso. Então, Ele não nos quer mal. Se alguma coisa de mal nos acontece, a culpa é nossa. Deus atende todos os nossos pedidos.
na medida do nosso merecimento. Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão vosso Pai, que está nos céus, concederá os verdadeiros bens aos que os pedir a ele. Dará os verdadeiros bens. Nem sempre aquilo que nós queremos é o que nós merecemos, né? Os bens verdadeiros, Deus sabe o que é bom e o que é melhor para nós. Mas vamos estudar as partes, né? Ó, pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Então, observa que Jesus fala, pedi e vos será dado. É uma afirmação, mas, olha, buscai e encontrareis é equivalente a ajuda-te que o céu te ajudará. Então, naquela perguntinha inicial nossa lá, eu posso ficar esperando as coisas caírem do céu? Eu posso pedir, e se eu pedir com fé, nós vamos conseguir. Nós lemos aqui no início, né, a respeito da fé, ajuda-te, ajudar a nós mesmos, ter um merecimento, né? Essas duas máximas se equivalem, né? Quer dizer, eu tenho que buscar, encontrar, mas eu preciso me ajudar em todos os sentidos. Por quê? Existe a lei do trabalho. Quem pegar o livro dos Espíritos, estudar o livro dos Espíritos, na terceira parte, tem a lei do trabalho, é a segunda lei. Nós temos lá na terceira parte as leis de Deus, as leis naturais, são 10. A primeira lei é a lei de adoração, quer dizer, nós precisamos adorar a Deus, louvar a Deus, podemos pedir, mas temos muito que agradecer também. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei do trabalho. Por quê? Exatamente por isso. Eu peço a Deus, mas eu tenho que trabalhar. Por quê? Através do trabalho vem o progresso. O progresso advém do trabalho, é filho. O progresso é filho do trabalho. Para progredir, nós temos que trabalhar. E o que é trabalho? O trabalho pode ser o sustento nosso de cada dia, pode ser o nosso ganha-pão, né? Aquilo que vai satisfazer as nossas necessidades corpóreas, as nossas necessidades materiais, de alimentação, de vestuário, de lazer. Mas também o trabalho é qualquer forma útil, qualquer atividade pode ser considerado um trabalho, a ajuda ao próximo, o estudo, tudo isso é trabalho, uma atividade que é útil e que vai trazer progresso para nós, para a humanidade, para os nossos semelhantes. Então, olha, a evolução da inteligência do homem, ela começa lá naquela idade antiga, né? Na idade da pedra. Os homens usavam a inteligência para se defender, para alimentar. Então, o uso da inteligência é para a busca de alimentos, para se defender dos inimigos, para proteção das intempéries, ele tinha que se proteger, fazer sua moradia. Então, a inteligência era primitiva. Mas o homem foi estudando, desenvolvendo essa inteligência, com pesquisas, descobertas, a ciência ajudando. Hoje, nós temos um progresso da humanidade muito amplo, né? Nós temos a inteligência para várias áreas, para astronomia, para matemática, para os nossos sentimentos com semelhantes, para ajudar o próximo, para praticar esportes, para ouvir música, né? Então, a nossa inteligência, ela se desenvolveu em todas as áreas. Não é mais só para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência, mas futuramente, como será? Para que o homem vai usar a inteligência? Para a civilização moral, não só para as necessidades do corpo físico, mas para o nosso espírito, né? Então, as necessidades do espírito vão além do corpo. Então, ouvir uma música bonita, uma música que eleva, que acalma, uma música que vai trazer paz, tranquilidade para o nosso espírito. A nutrição espiritual
O espírito nosso se alimenta de boas obras, né? Aqui a gente lembra aquela passagem de Jesus, logo depois que ele falou com a samaritana, os discípulos perguntaram para ele: mestre, o senhor não vai se alimentar? Ele falou assim: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento vocês ainda não conhecem. Então, a gente vê que na nutrição espiritual nós ainda estamos muito aquém, né? Estamos ainda muito materializados. Mas, quando a nossa moral depurar, e nós já estamos nos aproximando disso, porque estamos numa época de transição planetária, então aí nós vamos entender melhor o que Jesus quis dizer em todos os sentidos. O progresso individual, ele é mínimo em cada encarnação. Pouco se percebe desse progresso, mas quando junta toda a humanidade, o resultado é muito grande. Então, a gente quase não percebe, mas em cada encarnação, nós crescemos um pouquinho, vamos aumentando, progredindo. Um dia nós seremos espíritos puros, mas, por enquanto, ainda Deus conhece a nossa inferioridade, né? E aí, esse progresso é importante, porque a gente não tem que voltar lá da idade da pedra, né? Daquela civilização primitiva. Nós já estamos evoluindo e esse progresso vai se somando, cada vez vamos progredindo um pouco mais. E não precisa voltar lá, recomeçar tudo novamente, né? Então, toda a humanidade se beneficia do progresso crescente de cada um, sem precisar recomeçar tudo do início, saindo da barbárie para a civilização material e desta para a civilização moral, né? Que vai ser o nosso futuro. Aqui nós temos, olha, nos comentários de Kardec, que ele faz aí essa lição, né, que é esse ensinamento, que a inteligência permeia o trabalho. Nós temos que trabalhar, mas fazer isso com inteligência. Para quê? Porque nós temos que ter metas, nós temos que ter o progresso, mas um progresso não de qualquer jeito. Nós temos que programar nossas atividades para ter um planejamento, para ter valores, né, no futuro que compensem esse nosso trabalho. Não só valores materiais, mas valores morais, né? Por isso é que Deus converteu o trabalho em necessidade. E nós falamos que o trabalho está lá na segunda lei moral, né? Que Deus veio nos trazer, Jesus veio nos ensinar. Então, buscai e encontrareis significa a mesma coisa que trabalhai e produzireis. Desta maneira, sereis filhos de vossas obras. Olha, as nossas obras determinam aquilo que nós vamos ser, né? Não só ter, mas ser, né? Então, como dizia Tiago, a fé sem obras é morta em si mesmo, né? Então, nós temos que ter fé, temos que fazer oração, temos que pedir, mas temos que fazer obras de amor ao próximo. Tereis o mérito delas e sereis recompensados, segundo o que houverdes feito. Nós somos frutos do nosso trabalho. Os espíritos podem revelar ao homem o conhecimento que ele busca? Isso aqui é uma pergunta, né, que Kardec faz, os espíritos respondem, está lá no livro A Gênese. Olha. Os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem. Então, quer dizer o quê? Os espíritos se manifestam, mas eles não vêm tirar de nós a oportunidade de buscar, de estudar, porque só através do estudo, da busca, do nosso esforço pessoal é que nós conseguiremos a nossa evolução. Então, os espíritos também não vêm para transmitir inteiramente pronto nenhuma ciência, nenhum conhecimento. Com relação ao que o homem pode achar por si mesmo, eles o deixam entregues às suas próprias forças. Está no livro A Gênese, no capítulo 1. Então, nós não podemos esperar cair do céu aquilo que nós pretendemos descobrir. Os espíritos podem nos intuir,
Muitas vezes nós cansamos de procurar um volume, outro, fazemos uma pesquisa extensa nos nossos estudos e não encontramos. Então, os espíritos nos dão intuição de onde nós podemos achar. E aí a gente fica achando que nós somos o suprassumo, o máximo, né? Quando, na verdade, muitas coisas nós temos de intuição dos espíritos, mas jamais vai nos dar uma resposta pronta, né? Porque nós temos que ter a oportunidade de produzir por nós mesmos. Os espíritos não vêm poupar o ser humano da lei do trabalho, mas tão só mostrar-lhe o objetivo que deve alcançar e a rota que a ele conduz, afirmando-lhe: caminha e chegarás. Toparás com pedras sob teus passos. Observa e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, os espíritos estão para isso, né? Para nos ajudar, a encontrar o caminho, nos ajudar a tirar essas pedras do caminho. O que são essas pedras? Certamente, na nossa caminhada terrena, nós vamos encontrar muitas pedras, né? Ou seja, muitas dificuldades, muitos sofrimentos, e os espíritos estão aqui para nos ajudar, para nos dar força, nos amparar, mas jamais realizar uma tarefa por nós, porque nós só vamos evoluir quando nós pudermos fazer. Fazendo é que se aprende. Então, é a mesma coisa, por exemplo, uma criança precisa andar. Então, o pai tem que soltar a criança para ela andar. Ela tem que caminhar, ela tem que cair muitas vezes, tem que levantar. Agora, se o pai ficar sempre carregando no colo e realizando a tarefa dela de ir para algum lugar, ela não vai aprender, vai ser muito mais difícil, né? Psicólogos falam também, existem crianças que muitas vezes demoram para falar. Por quê? Basta ela fazer um gesto, os pais já sabem o que ela quer e já realiza aquela tarefa, né? Então, ela faz, como quem diz que é água, o pai já vai lá e traz a água. Então, ela vai demorar muito para falar, por favor, eu quero água. É muito importante a gente deixar a criança fazer, e nós somos as crianças, né? Nós somos as crianças que Deus colocou aqui no mundo, vamos crescer ainda, né? Temos muito para crescer e para evoluir. Dizem os espíritos, batei à nossa porta e ela vos será aberta. Então, nós devemos bater a porta dos espíritos, né? Podemos solicitar a eles uma ajuda, mas pedir sinceramente, com fé, fervor, e buscai e encontrareis confiança. Então, nós temos que ter a fé, pedir realmente, né, com fervor, aquilo que nós queremos, mostrar que nós estamos realmente buscando, né, querendo, tendo necessidade, e encontrareis confiança, né? Eles não falam que vão encontrar de prato pronto, né? Não, buscai e encontrareis confiança. Nós vamos ter certeza de que vamos encontrar aquilo um dia. E nos aconselham, né, apresentar-vos com humildade e não com arrogância, né? Então, temos que ser humilde em todos os instantes. Sentido de buscai e encontrareis. Batei e se vos abrirá. Qual é o sentido disso? Então, Kardec nos diz, olha, pedi a luz que vos ilumine o caminho e ela vos será concedida. Rogai forças para resistir ao mal e as obtereis. Nós, como somos imperfeitos, ainda temos que buscar forças para resistir às influências negativas que nós temos, tanto de encarnados quanto desencarnados. Então, rogai forças para resistir ao mal, essas coisas que acontecem, que nos tornam vulneráveis, né? Que faz com que nós possamos cair em erro, né? E vamos rogar para obter forças de resistir a todas as nossas tentações. Suplicai a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guias.
Nós vamos falar nessa história do Tobias aqui, falando como o anjo de Tobias. Vamos contar essa história aqui para a gente entender o que Kardec quis dizer com isso, né? Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados a vossas próprias forças, e as quedas que sofrerdes serão a punição do vosso orgulho. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, né? Que a gente acha que Deus castiga, mas não é Deus que castiga. O que nos acontece é proveniente dos nossos próprios erros, das nossas próprias imperfeições. Então, os espíritos estão aí para nos ajudar a vencer todas essas imperfeições. Mas, se a gente tiver orgulho, ficar com a vista tampada, né, arrogante, as nossas quedas vão ser consequências do nosso orgulho. Então, eu vou contar agora para vocês a história de Tobias e Sara. Essa história está no livro de Tobias, que é um livro que faz parte da Bíblia, mas ele não aparece na Bíblia evangélica, somente na Bíblia católica, e foi considerado um evangelho apócrifo. Então, é o seguinte, os israelitas, numa determinada época, foram escravos dos assírios. Existia um israelita chamado Tabet, que era muito bom, ele ajudava o próximo, ele orava sempre, e ele se sentia no dever de enterrar todos os israelitas que morriam. Mas o rei havia proibido. Os israelitas tinham que ficar num terreno, quando morriam, para ser devorados pelos abutres. Então, ele enterrava os seus irmãos israelitas, e o rei ficou sabendo disso, resolveu punir Tabet e tomou dele todos os bens. Um dia, Tabet estava enterrando um israelita quando caíram as fezes de uma pomba nos olhos dele e ele ficou cego. Então, arruinado, sem ter como sobreviver, cego, ele resolveu chamar o filho dele. Tobias era o filho de Tabet, e Tabet disse para ele, olha, eu tenho um dinheiro enterrado lá em Rages, você podia ir lá pegar esse dinheiro para que a gente possa ter uma vida melhor. Tobias falou, mas eu nunca saí de Nínive. Eles moravam em Nínive e Tobias nunca tinha saído de lá. Então, Tabet falou para ele, olha, vai lá no centro da cidade, vê se você acha alguém que pode te acompanhar e ensinar o caminho. E Tobias foi no centro da cidade, encontrou lá um rapaz, falou que já tinha morado em Rages e conhecia bem o caminho. Então, eles foram para Rages. Durante todo o trajeto, o rapaz mostrou bastante conhecimento, orientou, e tudo que ele falava, Tobias seguia. Vocês estão vendo aqui nessa figura 2 rapazes e um deles carregando um peixe, por quê? Tobias, quando foi passar nas margens do rio Tigre, ele foi banhar-se e foi atacado por um peixe enorme e queria devorar. E ele ficou com bastante medo, mas o rapaz que o acompanhava falou assim, não fica com medo não, e deu instruções para ele do que fazer para tirar o peixe da água, que tirando o peixe da água ele não teria forças para atacar. E assim Tobias fez. Quando Tobias havia dominado o peixe, ele falou o rapaz falou para Tobias, tira o fígado e os rins dele, que mais tarde vai te ajudar. Tobias obedeceu. E foram para Rages. Quando chegaram em Rages, Tobias se apaixonou por uma moça chamada Sara, mas tinha uma lenda na cidade que ela era amaldiçoada por um demônio chamado Asmadeu. Na verdade, deveria ser algum obsessor. Sara já havia casado 7 vezes, e os 7 maridos delas já tinham morrido na noite de núpcias. Tobias apaixonou por ela, mas não quis nem chegar perto, ficou temeroso. E esse rapaz falou para ele, não, pode casar com ela e você não tenha nada com ela. Fica orando 3 dias e 3 noites, pega
esses rins do peixe e joga numa fogueira lá que vai dar tudo certo, vai espantar esse demônio. Tobias obedeceu e deu tudo certo. Eles ficaram orando 3 dias e 3 noites. Ao final dos 3 dias e 3 noites, Tobias estava vivo, né? Não havia acontecido a maldição com ele. O pai de Sara ficou tão contente que deu toda a herança dela, todo o dinheiro. Ele era um homem muito rico, deu a herança para Sara, e Tobias também foi pegar o dinheiro do pai, pegou o dinheiro e voltou para casa com a Sara, com o dinheiro do pai e com a herança. Chegando em casa, Tobias recebeu a orientação do jovem, do rapaz, para passar o fígado do peixe no olho do pai, do Tabit, que Tabit voltaria a enxergar. E assim aconteceu. Tabit propôs para Tobias: Tobias, vamos dar uma parte da herança que você recebeu para esse jovem, afinal, tudo que você conseguiu foi graças a ele. Mas o jovem falou: não, eu não quero receber nada, porque eu sou um anjo, eu sou o anjo Rafael. Ouvi as suas preces, os seus lamentos e vim ajudar a família. Então, a gente entende aí o que Kardec quis dizer, né? Faça suas orações, peça forças, que os espíritos vão guiá-lo como o anjo guiou Tobias. Então é isso, meus irmãos. Concluindo o nosso estudo, nós vamos dizer que é necessário ter fé, humildade, pedir com fervor e ter a certeza que vamos ser atendidos. Mas não vamos deixar de trabalhar, de continuar com as nossas atividades, trabalhando para progredir a nós mesmos e ajudar o progresso dos nossos irmãos da humanidade, progredir juntamente com o nosso planeta. Então, boa noite, muito obrigado. Vamos ao passe e à água fluidificada. Até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça.
Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.